Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar da Bíblia. Estamos no mês de setembro, e em especial aí se aproximando do dia 30 de setembro, que é o dia de São Jerônimo. Vou falar um pouquinho desse santo hoje. Vamos entrar em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contextualizando o dia de São Jerônimo, São Jerônimo foi um grande santo da igreja, um exegeta, um estudioso da Bíblia, que lá pelo ano mais ou menos 380 depois de Cristo, ele teve uma profunda entrega para tradução da Bíblia, tradução das Sagradas Escrituras, do grego, do hebraico para o latim. E São Jerônimo passou nesse trabalho por volta de 35 anos fazendo traduções, A conversão dele tem uma história muito interessante. Em sonho, ele teve um sonho em que o próprio Jesus o advertia por ele se falar cristão, por ele se considerar cristão, mas faltar com a verdade, porque ele não conhecia as Escrituras, apenas lia textos apócrifos, textos que eram pagãos. E aí ele começou o estudo dele, começou a entrega, e de fato ele se converteu e passou a ler as Escrituras e ser um grande estudioso, e isso também motivou o trabalho dele das traduções, Fiz algumas anotações importantes aqui para falar. São Jerônimo tem uma frase muito relevante: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Que frase forte, E anotei 3 pontos para trazer para vocês, mas antes de entrar nesses pontos, queria trazer algumas informações e curiosidades sobre a Bíblia, A Bíblia católica, ela tem um cânon, que foi definido pela Igreja e foi ratificado muitas vezes durante os séculos, Quem quiser confirmar, está lá no Catecismo da Igreja, número 120. Então lá tem todos os livros que são escolhidos pela Igreja Católica, Ao total são 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Como é que eu sei que uma Bíblia é católica? Isso é um ponto muito importante. Tem muitas Bíblias, enfim, livros que ou às vezes a gente pode duvidar da tradução, ou às vezes a gente pode saber que ele não contém todas as escrituras ou todos os livros que são canônicos, que são considerados inspirados por Deus. Então, a Bíblia católica, eu tenho uma aqui, a minha, que é a Bíblia de Jerusalém. As Bíblias católicas têm um selo da Imprimatur. Então, aqui vem escrito bem embaixo aqui, Imprimatur, Carta Protocolar da CNBB, número 51, tá aqui o registro, é uma Bíblia da Igreja. Então, toda a Bíblia católica tem esse selo Imprimatur. Às vezes está com uma letrinha bem pequenininha, então pode ser que você tenha que procurar nas primeiras páginas, aí normalmente vem escrito. Essa Bíblia que o São Jerônimo traduziu, depois ficou conhecida como Vulgata, do termo vulgar, enfim, para a língua da época que era falada o latim. Essa Bíblia ela só veio a ser publicada, ou seja, da forma como a gente conhece hoje, pelo ano mais ou menos de 1500, E depois disso já se iniciou também novas traduções da Bíblia, porque já nesse ano poucos falavam latim. Como é que é a interpretação da Bíblia? Então isso é muito importante também falar, A Igreja Católica ela tem 3 pilares: a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição. Renan, eu posso interpretar a Bíblia sozinho? Não, A Igreja nos ensina, a Igreja tem os nossos bispos, os sacerdotes, o nosso Papa, o magistério da Igreja, e tem a tradição
da igreja que nos ensina como interpretar a Bíblia. Então, nem sempre a leitura da Bíblia sozinho ou você com sua própria, enfim, interpretação vai ser fiel, vai ser digna de fato com o ensinamento de Jesus. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso. E é o que explica a realidade que a gente vê hoje, né? Muitas igrejas sendo abertas, muitas igrejas, porque cada um faz a sua interpretação e às vezes são interpretações conflituosas que não tem nada a ver com o ensinamento, mas é fácil de ver que não contém a verdade, porque a verdade é única. A verdade é Jesus Cristo, né? Então, se você for numa igreja ali numa esquina, uma igreja em outra cidade, uma igreja em outro país, na protestante, você vai encontrar diferentes interpretações das Escrituras. Isso não acontece na Igreja Católica. Por quê, Renan? Porque a igreja tem esses três pilares: tem a Sagrada Escritura, mas também tem o magistério e a tradição da igreja. Como é que eu posso encontrar essas informações ou, enfim, essas interpretações das Escrituras? Dentro da igreja, ou seja, com um sacerdote, né, com um religioso, e também pelo catecismo da Igreja Católica. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, a doutrina da igreja, a interpretação de uma forma confiável está aqui, né, no catecismo da igreja. Então, é importante que todo católico tenha o seu catecismo aí. E, claro, né, a interpretação precisa ser feita com o Espírito Santo. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, reze para que o Espírito Santo te ilumine. Deus vai te trazer a mensagem, a palavra, conforme a interpretação da igreja e também conforme a sua necessidade ou o que Deus quer falar para você, né? Então, vamos lá para os 3 pontos. Primeiro ponto que é muito relevante para incentivar ou saber da importância da leitura da Sagrada Escritura, né, da Bíblia, é a própria frase de São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, precisamos conhecer Jesus. Como que a gente conhece Jesus? Através das Escrituras. Toda a Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo leva para Jesus. Aí eu separei uma passagem aqui, lá em Mateus, o capítulo 7, do versículo 21 em diante. Fala sobre os verdadeiros discípulos. Então Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui vem um ensinamento muito importante. O risco que a gente corre de interpretar a Escritura conforme a nossa vontade, conforme a nossa ciência ou a nossa capacidade, a gente pode cometer diversos, enfim, erros, né? E cair nessa situação aqui, de achar que conhece Jesus Cristo e na verdade não. Na verdade estou na iniquidade, como Jesus colocou, e corremos esse risco de lá na frente encontrar Jesus e Jesus nos falar: não te conheço. Que risco grave, né, pessoal? Muito grave isso aqui. Então, é um ponto muito relevante. Esse é o primeiro. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras para conhecer Cristo. Vamos para o segundo ponto aqui. Fidelidade. Ah, Renan, como assim? Conhecer as Escrituras me leva à fidelidade? Sim. Não tem como eu ser fiel em algo que eu não conheço. Eu sou fiel a algo que eu conheço. Então, conhecendo as Escrituras, eu vou saber exatamente o caminho, né? Então, eu vou ler aqui um trecho rapidinho lá do Apocalipse, que eu separei também. Apocalipse 14, do versículo 6 em diante. Então, aqui fala sobre
a hora do julgamento. Os anjos anunciam. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Deus e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu, caiu Babilônia, a grande, a que embebedou todas as nações com o vinho do furor. E já no versículo 9, outro anjo ainda, o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus. E aí eu vou direto para o versículo 12. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então está lá em Apocalipse, o exemplo de fidelidade aqui bem claro, né? Para todos nós, que a importância de conhecer a Escritura para conhecer Cristo, e a importância de que isso é necessário para que nós sejamos fiéis. Não tem como eu ser fiel a algo que eu não conheço. Então está aqui a importância da gente guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus sobre o julgamento final quando acontecer. Não sabemos a hora nem quando, devemos estar sempre preparados. Terceiro ponto, esse aqui é talvez o mais sublime: amor. Ler as Escrituras vai me levar a amor? Sim, vai. Por quê? E aí eu vou lá para João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. E aí continua: nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, o terceiro ponto, ler a Bíblia nos leva a conhecer o amor. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Existe uma inversão muitas vezes que a gente acha: eu vou amar a Deus. Não, você vai amar a Deus porque primeiro você foi amado. Você precisa entender, você precisa compreender isso, você precisa viver isso lendo a Escritura. Deus mandou seu Filho único para morrer por nós, para todo aquele que crê nele seja salvo. Isso é fortíssimo, pessoal. Deus amou, Deus já fez o máximo possível. Ele não precisava fazer nada disso. Uma gota de sangue de Jesus era suficiente para tudo, mas ele entregou tudo, amou-nos até o fim. E só depois que nós compreendemos isso, depois que você compreender que Deus te amou, aí sim você será capaz de amar. Não tem como nós amarmos com nossa própria força. É preciso conhecer o amor de Deus, conhecer o que Deus fez por você, o que Deus fez por todo o povo durante toda a vida. Então, assim, desde o Antigo Testamento, né, Gênesis, Êxodo, depois a gente pode falar ali em Abraão, Moisés. E aí, se eu perguntar hoje para você, você sabe alguma história bíblica? O que você contaria? Pode ser qualquer história. Alguns anos atrás eu me deparei com essa pergunta que eu fiz a mim mesmo, que se eu precisar contar ou dar um exemplo bíblico, eu vou saber dar? Eu não sabia nenhuma história de cabeça. Para mim estava claro que eu não conhecia nada, nenhuma das Escrituras. Então tem histórias lindas na Bíblia, do que deu errado, do que não deu certo e do que deu certo, do amor de Deus por nós
e de quanto a gente pode amar a Deus de volta, e também dos que não amaram Deus, dos que odiaram Deus, do quanto nós somos falhos, pecadores, e do quanto Deus é misericordioso. Pessoal, só lendo e conhecendo as Escrituras seremos capazes de entender e compreender isso, com a graça do Espírito Santo. Amém? Uma observação muito importante, e aí eu vou lá para Mateus 13, né? A gente falou aqui 3 pontos muito importantes: conhecer Jesus, fidelidade e amor. São os pontos, na minha visão, os principais para entregarmos e lermos a Bíblia de fato, as Sagradas Escrituras, né? Aí vem uma observação agora. E aqui, por que que Jesus falava em parábolas? Essa passagem está lá em Mateus 13, no versículo 10. E Jesus explica o seguinte, 15: porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Então é muito forte a explicação de Jesus aqui. Jesus cita Isaías, e ele fala que aquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Então precisamos de muita humildade, pessoal. Quando a gente for ler a Sagrada Escritura, fazer uma oração, a gente tem que estar de coração aberto para Deus, de uma forma muito humilde, sabendo da nossa indignidade, sabendo das nossas misérias, dos nossos pecados. Saber estar de coração aberto para Deus agir em nós. Deus, ele não nos impõe nada. Então, se nós não estivermos abertos, se nós fizermos isso, de coração insensível, de má vontade, de olhos fechados, cuidado, até o que tem lhe será tirado. Mas aos que abrem coração, aos que de forma humilde se abrem os olhos, os ouvidos e o coração para a Sagrada Escritura, para Jesus, esses receberão mais, muito mais, em abundância. Amém? Um ponto importante: a Bíblia é algo sagrado, pessoal, né? A Bíblia é Deus? Não. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, como todo católico, é importante que você tenha sua própria Bíblia e você leve a sua Bíblia para um padre abençoar, né? Para que, de fato, você leia a Sagrada Escritura já com essa bênção de um sacerdote. É um ponto bem importante. E por último, não deixando de citar, claro, né, a Sagrada Família, São José, Maria e Jesus. Quantos exemplos eles nos deram, né, pessoal? Então, só para contextualizar, naquela época não tinha Bíblia, né? Como é que se conhecia a Escritura naquela época? Existem muitas fases, né? Existiram fases em que a Escritura não era escrita, a Escritura era falada, a Escritura era passada de geração em geração. Houve uma época que a Escritura era guardada por Abraão, né? Quando começaram a ter escritos, eram guardados por sacerdotes. Então, nessa época de José, Maria e Jesus, a Bíblia, existia apenas o Antigo Testamento, né? E com pouquíssimas escrituras de fato escritas, a maioria falada, né? E guardado só com sacerdotes. Então, só era possível conhecer as Escrituras vivendo no templo, vivendo, ouvindo os sacerdotes, conversando com as pessoas, né? E, de certa forma, isso tem que nos constranger, porque hoje não existe mais desculpa. A gente tem a Bíblia até pelo celular, a gente tem a Bíblia na nossa língua, a gente tem a Bíblia com traduções extremamente confiáveis.
extremamente confiáveis à nossa disposição. Bíblia é um livro hoje barato, pelo que ele vai trazer, não tem nem preço. Bíblia dessa aqui, que é um modelo extremamente completo, cheio de comentários para estudo e tal, custa R$60. Não tem desculpa, pessoal. Isso tem que nos constranger de alguma forma. Então, de novo, voltando para José, Maria e Jesus. Eles, claro, não tinham condições, né? Não tinha Bíblia naquela época, eles conheciam as Sagradas Escrituras. Ah, como que eles conheciam? É só olhar a vida de Jesus. Jesus citava as Escrituras para todos. Jesus foi ensinado. Por quem? José e Maria. Maria, quando foi visitar Isabel, no Magnífica, Maria citou vários versos bíblicos, salmos, de cor. De cor. É possível enxergar que José e Maria conheciam bem as Escrituras pela fidelidade e amor que eles demonstraram. São José sabia que o Messias viria. Talvez ele não tinha a dimensão que viria por ele, né? Pela família dele com Maria. Mas ele sabia, ele conhecia as Escrituras. Isso o ajudou a ser fiel ao que Deus estava pedindo para ele, que não foi fácil sim de São José, também não foi fácil sim de Maria, mas eles deram sim com muita fidelidade e amor, entregaram todo esse amor. E isso só foi possível porque eles conheciam as Escrituras. E conhecer as Escrituras significa orar, significa ser íntimo de Deus, significa viver a palavra de Deus, viver os mandamentos, viver com fidelidade e amor. Simples assim. Então, pessoal, um testemunho pessoal meu, né? Todas as vezes que eu precisei de uma palavra, de uma mensagem, seja em dia bom ou dia ruim, quando eu abri a Bíblia para ler alguma coisa, para procurar, para falar, para orar para Deus, eu encontrei. E assim, não é eu encontrei o que eu queria, eu encontrei algo muito melhor do que eu queria. Normalmente eu encontro o amor de Deus por mim, e isso traz alegria, traz paz, traz, enfim, sentimentos, traz coragem, traz força, traz tudo, né? Porque é o próprio Jesus vivendo conosco. Então, da minha parte, toda vez quando eu passei a de fato, né, ler as Escrituras na minha vida, mudou completamente. Quando você estiver triste, quando estiver com raiva, procure. Você vai ver como Deus vai agir e vai falar contigo através das Escrituras. É uma forma de meditar, é uma forma de ter intimidade com Deus. Amém? Obrigado. E se você não tem, adquira sua Bíblia. Se sua Bíblia não é abençoada, procure um sacerdote para abençoar. Verifique se sua Bíblia é católica, né? Tem o selo Imprimatur, e não deixe sua Bíblia encostada numa prateleira. Isso é pecado. Use-a. E se você tiver Bíblia sobrando em casa, a Bíblia não pode ficar parada. Aprendi isso com o nosso padre José Rui. Doe Bíblia para as pessoas. Tem pessoas que não têm Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.